Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL TV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à sua disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Venha com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe pelo WhatsApp, 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Quinta-feira chegou, você já sabe, o nosso espaço aqui voltado para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa, com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos colocar aqui o nosso time em campo, vamos escalar os nossos convidados que vão debater, vão tratar os temas aqui propostos. Ele aqui para a nossa conversa, a Ana Flávia Pires, ela é bióloga, diretora da GermSure Biosafe e consultoria. Tudo bem, Ana Flávia? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um prazer participar do programa e debater com pessoas, né, de alto grau aí de entendimento e de gente que fala, né? Que o Brasil precisa de pessoas que falem, né? E é um prazer estar aqui. Parabéns pelo aniversário hoje, doutor Júlio. Obrigado pela presença mais uma vez colaborando com a gente também a Ana Flávia Pires. 12:04, vamos aqui ao nosso primeiro tema do Gente do MPD que Fala de hoje. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou ontem ao Tribunal Superior Eleitoral o relatório de fiscalização do processo de votação feito pelas Forças Armadas, que não aponta qualquer fraude eleitoral e ainda reconhece que os boletins de urnas e os resultados divulgados pelo TSE são idênticos. Apesar disso, ele pede que seja feita uma investigação técnica urgente sobre eventuais riscos e fala sobre uma suposta possibilidade de que um código malicioso possa interferir nos aparelhos de votação. Ministros do Supremo Tribunal Federal temem que o presidente Jair Bolsonaro use a ambiguidade do texto para tentar inflamar os movimentos golpistas. Sim. Ana Flávia Pires, esse tema não cabe na sua área, que é a biologia, né? A biologia não explica essa situação, mas o seu olhar, sua observação como cidadã. Exatamente, não cabe como... Já está uma chuva imensa aqui em Brasília, vocês estão ouvindo aqui o trovão. Mas acho que marca desse governo é a ambiguidade, né? Podemos dizer assim. Então, trazer um relatório ambíguo, eu acredito que ninguém esperava menos do que isso. É um relatório que deixa o cidadão na dúvida sobre o que exatamente está escrito ali, né? Parece que foi uma marca, e aí trazendo isso para o Covid, que a gente vai falar um pouco, se a gente for lembrar da vacina, né? Ah, você toma vacina se você achar que você deve tomar, porque talvez seja bom, talvez não seja. Então, é uma marca, infelizmente, e eu concordo com tudo que foi dito aqui, pela Maria Tereza, pelo Roberto. Nós temos um sistema muito forte político de votação, né? E talvez um problema nosso de achar que, será que somos tão bons assim? Será que o nosso sistema é o melhor mesmo? Sim, Sim, nós somos capazes, né? Nós temos investimento em tecnologia, sim, nós temos muita gente pesquisando e muita gente em tecnologia, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. Então, nós somos, sim, capazes de criar um sistema forte de votação. O que eu senti um pouco esse ano, e que foi colocado pelo Roberto e pelo Júlio também, é que a gente realmente possa votar por uma proposta, né? Eu senti as pessoas votando muito coagidas, sabe? Coagidas pelo medo de coisas que foram inventadas e colocadas. Então, eu espero que numa próxima eleição a gente possa votar em cima da proposta que está sendo feita por determinado candidato e não tão coagidos como eu senti que votamos esse ano. 12:28, o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Esse é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. A gente vai fazer uma parada breve aqui para o nosso intervalo, mensagem do nosso apoiador. Na volta, Ana Flávia, a gente vai falar sobre Covid, vamos sair da política, vamos falar um pouco de saúde, e aí depois eu vou inverter aqui os assuntos, e aí a gente vai, na sequência, lá para o Egito para falar de COP27. Então, uma parada breve, a gente já volta. Ainda não temos o nosso intervalo.
Não temos, então vamos fazer o seguinte, eu já quero entrar com você, vamos sair da política, falar um pouquinho da Covid-19, Ana Flávia, porque a redução dos casos de Covid-19 nos últimos meses deixou aquela sensação de que a pandemia já era coisa do passado. A gente falou muito aqui a respeito disso, né? Muita gente achando que o negócio já tinha ido embora, né? Só que o surgimento de uma nova subvariante, a pouca adesão às doses de reforço das vacinas e as aglomerações na campanha eleitoral dispararam a taxa de transmissão, aumentando as internações e o risco de uma nova onda agora às vésperas da Copa do Mundo e também às vésperas das festas de final de ano, né? E essa preocupação surgiu nos hospitais, onde os médicos passaram a atender cada vez mais pacientes com Covid, e o alerta se acendeu de vez com a primeira morte pela nova variante, que aconteceu aqui em São Paulo agora na terça-feira. Bom, Ana Flávia, o desafio mesmo, eu acho que todos nós, né, pensamos assim, passa pela vacinação, evidentemente. O vacinômetro do governo federal indica que apenas 16% da população tomou a quarta dose. Acho que a gente tem que explicar também o que é a quarta dose. A gente tem a primeira dose e a segunda é o reforço da primeira, né? A terceira é o reforço, é o primeiro reforço e a quarta é o segundo reforço, né? Só que tem gente que não saiu da primeira, não saiu da segunda. A pergunta é, devemos ir para a quinta dose ou a gente tem que correr atrás desses que não voltaram para o posto de saúde e que estão com o trabalho todo incompleto? Acho que o primeiro é importante a gente dizer que não espera-se que um vírus desapareça, né? Ainda mais um vírus que tem uma alta capacidade de mutação, como é esse vírus que a gente convive com ele hoje, né? Então, a gente convive com outros vírus respiratórios que causam, por exemplo, influenza, e o que se espera, né, é que você acaba indo convivendo com esse vírus de alguma forma. Ele não vai desaparecer, né? A eliminação, ela pode acontecer, depende de questões de vacina, a gente, né, já fala da eliminação de poliomielite, de outras doenças, mas de um vírus respiratório com uma possibilidade grande de propagação, isso é um desafio muito grande de se falar em eliminação dele. A gente vai falar de controle. E para a gente falar de controle, nós vamos falar de medidas de prevenção, vamos falar de monitoramento, de vigilância em saúde e vamos falar de vacinação. Na saúde pública, a gente não pode se basear em cima de apenas uma ação. A gente vai se basear em prevenção, em vigilância e em assistência em saúde. E a vacinação é uma forma de prevenção, né? Para que as pessoas, ou ao se infectarem, elas não agravem, que é isso que a gente tem visto. E o que se percebe desde o início com os estudos com relação à vacinação? Que a gente toma a vacina, o nosso sistema imune ele tem uma resposta, mas essa resposta ela não fica sustentada, digamos assim. Então você precisa reforçar essa resposta no seu sistema imunológico. Então a pessoa tomou a primeira dose há mais de 6 meses, ela muito provavelmente não tem mais proteção agora contra o vírus. Por quê? Porque já caiu, o seu sistema imune vai caindo essa resposta, né? Falando de uma forma que as pessoas possam entender. Por isso, a necessidade de reforço. E é claro que a indústria e a ciência têm trabalhado para que a gente tenha vacinas que tragam respostas mais sustentáveis, isso com certeza. Mas, no momento, há uma necessidade, sim, de que a gente mantenha a nossa vacinação em dia, né? Isso, vacinação em dia, isso que a gente precisa fazer. E uma preocupação muito grande não somente com a quarta dose dos adultos, mas também com as crianças, né? A taxa de vacinação infantil, crianças essas que estão na creche, na escola. Então, eu posso dar um exemplo no meu caso. Eu trabalho em casa, eu faço home office, mas o meu filho vai para a creche. Então, ele está sendo muito mais exposto do que eu que estou em casa. Então, ele precisa se vacinar, ele precisa estar protegido. E um desafio que nós temos no nosso sistema é quando a gente fala da vigilância em saúde. Então, nós não temos uma vigilância forte dizendo, olha, os casos estão aumentando, vamos ter uma bandeira vermelha e vamos colocar essa ação a partir de agora. Por que a gente tem esses dados, né, de aumento dos casos? São dados que a gente chama de assistência. São pessoas que buscaram se testar
E aí a gente tem nas farmácias sistemas que mostram aumento dessa testagem, laboratórios, e que começaram a dizer, olha, o pessoal que estava vindo se testar agora está dando positivo. Isso são dados de assistência em saúde, não são dados, né, é assistência trabalhando para a vigilância. Mas a gente precisava, e sempre precisou, e ainda não conseguiu ter, realmente um trabalho de vigilância em saúde, porque a vigilância, ela levanta a bandeira primeiro e ela diz, olha, está subindo o número de casos. Vamos implementar aqui um outro protocolo agora. Vamos fazer mais campanha de vacinação. Vamos testar as pessoas novamente, porque a gente vai precisar proteger pessoas que estão em vulnerabilidade, como idosos e crianças. Tem um trabalho de vigilância em saúde, Ana Flávia, e eu também trabalho o comportamento de cada um de nós, né? Eu estava acompanhando aí uma entrevista do nosso professor, o doutor Gonzalo Vecina Neto, que ele deu ao UOL, ao Josias de Souza e à Fabiola Cidral, e ele falava que cada um tem que entender o seu momento e agir de acordo com esse momento. Tem que usar máscara, tem que continuar higienizando as mãos, enfim, uma coisa civilizatória, ele usou este termo. Sim, mas é porque no Brasil, né? Vou colocar o Brasil, tá? A gente precisa de ações, de políticas de saúde pública que nos digam o que fazer. Porque veja como que aconteceu a nossa resposta à epidemia. Ficou essa coisa do vacina ou não vacina, vacina se você quiser, né? Pessoas que estão na mídia, né? Que têm voz para dizer o que nós devemos fazer, nos deixando em dúvida do que fazer. E essa dúvida não pode existir para a população. A população precisa receber, olha, sim, a partir de agora as escolas precisam usar máscara. Sim, isso precisa ser feito. Porque se a gente contar, o que a gente está percebendo é que se a gente contar com as pessoas para tomar essa decisão, a gente viu que o grau de negacionismo foi muito mais elevado do que era anteriormente. A forma com que a vacina foi colocada em questão, né, se você deve ou não se vacinar, se as pessoas vão morrer, né, coisas que não aconteceram. E que a gente sabia como ciência que isso não iria acontecer. Então, claro que é importante sim o nosso comportamento, e pessoas que têm esse grau de entendimento acabam conseguindo levar isso para outras pessoas, mas nós precisamos de políticas que nos norteiem, ou nós não vamos conseguir. Para a gente entender, eu vou estender esse assunto, porque é muito importante. Muita gente agora contraindo a Covid nesta nova subvariante, a BQ.1, que é altamente transmissível, ela não tem a capacidade de estrago que teve no que a gente já viu lá atrás, mas ela está atingindo muita gente muito rapidamente. A máscara é fundamental, a higiene das mãos é fundamental. Aliás, a pessoa que não está doente usa máscara, mas a pessoa que está doente e que não está usando a máscara, e deveria, porque o objetivo da máscara é evitar a transmissão, acaba atrapalhando tudo também, né? Sim, com certeza, com certeza. É de se testar. Então, assim, a gente vê muita gente questionando assim, mas eu vou me testar por quê se eu não vou me tratar? Se eu não vou tomar nada? Você vai se testar porque você vai saber que você precisa ter uma atenção à sua saúde, e se acontecer alguma coisa, você procurar um médico, você já ter, olha, eu estou com Covid nesse momento, então já vai ser norteado alguma coisa, para você proteger outras pessoas. Então, essa é a importância de você se testar e de você usar máscara. Mas se falar de prevenção, é um tema complexo para qualquer doença, né? Para a Covid não foi diferente, né? Prevenir é difícil você dizer, não faça isso para você não ter aquilo, né? Então as pessoas ficam assim, mas eu vou ter ou eu não vou ter? Então é um tema realmente de difícil, muitas vezes, entendimento. E a gente precisa olhar para tudo isso que a gente está passando e trazer algum aprendizado, isso tem que nos trazer do que já aconteceu conosco, né? Então hoje nós temos autotestes que podem ser comprados em farmácia, nós temos empresas que fornecem a testagem, nós temos a vacinação. Então, é possível, sim, se fazer uma ação programática de uma resposta mais sustentada e que a gente possa implementar protocolos diferentes em diferentes momentos de transmissão. Essa é a verdade do que a gente realmente precisaria. Você falou em protocolo, e para a gente finalizar esse tópico, o que diz o protocolo sobre o afastamento, para quem pega a Covid agora? Quanto tempo fora de combate, fora de ação, para se curar e proteger os demais?
Olha, a gente ainda está com o último protocolo do Ministério da Saúde em torno de 7 dias, e aí vem diversas questões. Você pode fazer o teste antes desses 7 dias, e se ele já negativar, você voltar ao seu trabalho, ou você se mantém isolado por 7 dias. A gente tem empresas implementando alguns protocolos, e por isso que a falta de um protocolo único, ela acaba trazendo alguns vieses, né, no nosso sistema, né? A gente tem a Anvisa faz protocolos para questões de portos, né, e de pessoas que trabalham embarcados, e trazendo algumas formas de prevenção, em que momento se testar. Então, a gente acaba tendo diferentes protocolos, e isso traz muitas dúvidas para as pessoas, né, sobre o que realmente elas devem fazer. O que a gente pode dizer é, estamos sim no momento, de novo, de um vírus que vai infectar muitas pessoas. Ele pode não ser tão letal, mas existe uma discussão que a gente precisa trazer aqui, que se chama Covid longa, que é o que esse vírus vai trazer para as pessoas, né? Muita gente com muita perda de cabelo, algumas pessoas com problemas de visão. Então, o que vai trazer? A gente falou muito disso, o pós-Covid. Como nós vamos viver com esse pós-Covid e a influência desse vírus? Eu posso dizer, eu não gostaria de pegar Covid novamente, né? Aí eu trazendo minha experiência, fiquei, né, em casa em janeiro, tive muita queda de cabelo. Não vale a pena, vale a pena se prevenir. O próximo tema aqui para a nossa conversa agora é o seguinte: COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que começou no último domingo no Egito, com a cobrança de ambientalistas de que o momento é de implementação de tudo que foi prometido no Acordo de Paris em 2015. A realização da conferência no Egito encurrala países desenvolvidos a debater a reparação climática e os danos causados, especialmente em territórios africanos e pequenas ilhas da Oceania, que devem desaparecer. Ana Flávia, para tratar da ligação, né, da relação umbilical, né, entre o tema da mudança climática e da doença, né, da falta de saúde, tudo que a gente está vendo aí, o negacionismo em relação ao clima e o negacionismo em relação às doenças também, e a própria ciência. Exato, foi o que o doutor Roberto, né, colocou perfeitamente. Vivemos uma onda negacionista forte, né, onde questões que estavam muito bem postas começam a ser colocadas em xeque, né, sobre tudo que a gente estudou, tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe, por um discurso ambíguo, um discurso que começa a deixar as pessoas na dúvida: será que é isso mesmo? Será que tem aquecimento global mesmo? Não sei, estou na dúvida se isso é verdade ou se simplesmente não querem me deixar eu me desenvolver agora que é a minha vez, né? Logo agora que é a minha vez, vocês descobriram sobre isso, não é justo comigo. E o que a doutora Maria Tereza colocou, né? O que a gente vê muito forte é essa falta de agenda que realmente traga propostas, né, para proteção da nossa Amazônia, né, e de uma forma geral de toda a floresta, enfim, de tudo que a gente tem de nossos bens da natureza no mundo de uma forma geral, que a gente possa focar numa solução. Como o doutor Roberto falou, eu também não quero ser aqui mais uma pessoa a dar opinião sobre um assunto do qual eu não sou especialista, mas o que eu acredito, né, nos especialistas, eu acredito na ciência, e o que eu espero para o bem de todos é que a gente consiga trazer pautas que solucionem, porque o problema já está posto. Não adianta a gente ficar aqui, né, falando sobre o que aconteceu. Não, o problema está aqui, e o que a gente precisa é de pautas que nos ajudem a solucionar o que está acontecendo hoje. A pergunta aqui para Ana Flávia vem da Mariana Rodrigues. Ana Flávia Pires, ela está no Facebook. A sua opinião sobre algumas medidas restritivas deveriam voltar a ser adotadas para evitar uma nova expansão da Covid? É a pergunta aqui da Mariana Rodrigues. Olha, Mariana, a gente fica muito na dependência dessa falta da vigilância, mas o que eu acredito que a gente poderia ter são protocolos diferentes, né? Um protocolo azul, um protocolo amarelo, um protocolo sim vermelho, e que em alguns locais, em determinados momentos, você possa, assim, olha, agora num local fechado, entrar com máscara nesse momento, se testar mais, né? Então que as pessoas tenham acesso à testagem, porque quem testa e sabe que tem,
pode permanecer mais em casa. Então, você não precisa fazer aquelas medidas de lockdown, nós não vamos voltar para isso, né? Neste momento, hoje, não cabe essa discussão. Nós temos vacina e nós temos testes. Então, é um outro momento que a gente vive, mas a gente precisa lançar a mão do que a gente tem. Sem as pessoas se vacinarem, sem as pessoas se testarem, a nossa preocupação é o pós-Covid. Como que isso vai acontecer? Então, eu acho que caberia, sim, às secretarias de saúde local entenderem um pouco melhor a sua epidemia para promoverem protocolos diferenciados para diferentes momentos da pandemia. Termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e também do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela OTV e também pelas nossas redes sociais. 1 hora, 1 minuto, um abraço a todos, tchau, tchau.